Meus irmãos queridos, estamos numa semana difícil, mas eu quero lembrar para você que tem festa no céu, tem alegria no céu. Essa semana eu perdi 2 amigos, o Rubão e um amigo da Bahia que o Francisco citou. Para os irmãos que se lembram daquela história que eu conto sobre o sorvete de ameixa, esse amigo era o pastor que me recebeu naquele dia em que eu vivi a experiência do sorvete de ameixa, né? E foi extremamente especial para mim a amizade com ele, tudo que nós vivemos juntos. E eu fiquei muito abalado esses dias que recebi a notícia do falecimento dele, ainda mais porque houve um detalhe que aumentou, a meu ver, a dificuldade de enfrentar a morte dele. Ele faleceu no dia do aniversário dele. E quando eu estava aqui orando e falando, Senhor, mas no dia do aniversário dele, não podia ser outro dia, né, que não trouxesse nenhum abalo a mais para a família, mas enquanto eu estava nessa reflexão, eu senti o Senhor falar comigo assim: mas vocês não costumam dar presentes de aniversário? Dessa vez, eu quis dar um presente para ele. E eu entendi a maneira que Deus estava agindo naquele momento. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje tem muito a ver com isto, com a nossa percepção de que algo pode acontecer de maneira melhor do que aquela que aconteceu. Ou que quando a gente acha que Deus fez de um jeito que ele não devia ter feito. Tem algo que nos fortalece em relação a isso e tem algo que nos enfraquece em relação a isso. Nos enfraquece ficar pensando que Deus poderia ter feito de outro jeito, porque quando a gente pensa isso, a gente está desconfiando de Deus. Tem algumas reações que a gente tem quando alguma circunstância acontece que não é como nós esperávamos, né? Às vezes a gente não entende. E a gente fala assim, mas isso não faz sentido. Quando a gente diz assim, isso não faz sentido, a gente está quase que dizendo que quando eu não vejo sentido para alguma coisa, realmente não faz sentido. Então, de certa forma, a gente acaba se colocando numa condição de mais que Deus, né? Se eu não vejo sentido, então não tem sentido. Mas, na verdade, é Deus que controla todas as coisas e todos os tempos. É Deus que conecta todas as coisas de uma forma que a gente não compreende mesmo. Então, se não faz sentido para a gente, o problema não está em Deus, está na nossa falta de entendimento, pela razão simples de que nós não somos Deus. Não somos onipresente, não somos onipotentes, não somos oniscientes. Deus é. Às vezes também ficamos entristecidos com circunstâncias porque não foi como nós tínhamos vontade, não foi de acordo com a nossa vontade. De novo, se a gente fica chateado porque não foi de acordo com nossa vontade, a gente acaba então pensando que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus, e se ele tivesse feito a nossa vontade seria melhor, e aí a gente vai deixando que a desconfiança de Deus vai entrando no nosso coração, na nossa alma, e isso vai enfraquecendo. Outra coisa que a gente pode fazer e enfraquecer a gente é quando o sofrimento de determinada situação é realmente grande e a gente fica pensando, puxa, mas isso não poderia ser evitado? Isso não poderia ter acontecido de uma maneira que não causasse tanto sofrimento assim? Mas, meus irmãos, vamos lembrar aqui uma coisa: nenhum de nós, por mais bondosos que sejamos,
Por mais generosos que sejamos, nenhum de nós terá mais compaixão que Deus. Nenhum de nós terá mais misericórdia que Deus. Nenhum de nós fez o que Deus fez, trazendo Jesus, vindo, na verdade, como Deus sobre a terra. Estava compartilhando essa semana aqui em casa com minha esposa qual foi o tamanho do sofrimento de Jesus, e eu queria que você pensasse agora não somente na cruz, que naquela palavra do Marion percebemos de maneira tão clara o quão grande foi o sofrimento. Mas, na verdade, Jesus, quando foi encarnado e se fez homem, aquilo já foi um sofrimento. Porque ele era Deus, controlador de todo o universo, e ele se esvaziou de si mesmo para se fazer homem. Então, ele viveu toda a sua vida aqui na Terra numa condição de sofrimento. Então, nenhum de nós poderá ser mais compassivo, mais misericordioso, mais empático do que aquele que se fez como um de nós, padeceu como um de nós e permaneceu fiel o tempo inteiro para nos garantir a redenção, a salvação e a vida eterna. Então, o que nos enfraquece? São esses questionamentos que a gente faz quando a gente vive determinadas circunstâncias que não fazem sentido para nós, que não correspondem à nossa vontade ou que causam sofrimento que a gente acha que poderia ser diferente. Mas deixa eu te lembrar uma coisa aqui muito especial. Deus não age de acordo com esta ou aquela circunstância. A gente tem uma visão linear das coisas, pontual das coisas. Por isso, a gente às vezes se chateia com esta ou aquela situação. Em Efésios, capítulo 1, verso 11, diz assim: nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha que verdade maravilhosa tem aqui. Deus faz todas as coisas de acordo com o propósito que ele tem. A vontade de Deus serve ao propósito eterno que ele está realizando na terra. Às vezes, nossa vontade, ela é de particular interesse. Ela não está relacionada ao propósito eterno de Deus. Nossa percepção da eternidade é muito pequena. Mas Deus, que bom, Deus não. Deus sabe exatamente tudo o que precisa acontecer e como precisa acontecer para que o propósito eterno dele se realize. E o propósito dele é maravilhosíssimo. Eu quero chamar sua atenção para um momento na Escritura em que um homem vive esse dilema entre a situação dos sofrimentos que ele estava passando e o que ele percebia de Deus naquele momento que ele vivia, que é o Jó. Quero ler para você aqui alguns versículos de Jó. Olha o capítulo 40 de Jó, verso 2. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. E aí no verso 7 e 8, Deus diz assim para Jó: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Você vai me condenar para se justificar? Vocês se lembram que Jó estava vivendo aquela história muito difícil em que todas as coisas que ele tinha, ele estava perdendo. Deus estava trabalhando com Jó porque queria levar Jó a um outro patamar da experiência dele com Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Jó e esse propósito estava muito claro na mente de Deus, mas não estava muito claro para Jó. Então, cada perda que Jó tinha relacionada aos bens dele, à família dele, à saúde dele, aquilo fazia um questionamento acontecer e fazia Jó pensar e falar: mas Deus, onde estás? Por que eu estou assim? Olha a minha condição. E tinha uns amigos dele que ainda pioravam em vários momentos essa situação que ele estava vivendo.
e a percepção de como estava Deus em relação ao que ele estava passando. Mas aí tem uma hora em que Deus encontra com Jó. E aí Deus fala assim: Jó, você está me questionando? Você quer me repreender? Eu fico imaginando a cena. Você quer me repreender, Jó? Você quer brigar comigo? Então, vou te fazer umas perguntas. E você vai me responder. E olha, Jó, você não põe em dúvida a minha justiça, não. Você parece que está querendo me condenar para se justificar. Havia ali uma questão muito relevante que tem muito a ver com a gente. Quando a gente apresenta esses questionamentos todos, a gente está focando nossa atenção na gente mesmo, na nossa percepção, na nossa vontade, no nosso sentimento em relação às circunstâncias. A gente não está focando em Deus como deveria. Isso vai nos enfraquecendo, porque vai semeando essa desconfiança de Deus no coração da gente. Então Deus começa a fazer perguntas a Jó. E Deus começa a descrever a criação para Jó. E começa a colocar Jó diante de coisas maiores que ele. De criaturas, inclusive, maiores que ele. E por que Deus vai fazendo isso? Qual é o interesse de Deus em, neste momento em que Jó estava tão fragilizado pelas circunstâncias que estavam acontecendo? Qual era a intenção de Deus em mostrar para Jó que Jó não era nada e que Deus era tudo? É porque Deus queria que Jó chegasse a esse novo patamar que ele estava preparando para Jó. Deus queria que Jó saísse daquela ideia de que a justiça de Deus é toma lá da cá. Deus queria se apresentar para Jó de uma maneira mais plena, mais maravilhosa, mais clara. Deus queria mostrar para Jó o que Jó ainda não tinha visto. Então Deus precisava tirar Jó daquele foco nas situações complicadas que ele estava falando, e Deus precisava colocar Jó diante da grandeza do próprio Deus. Porque quando nós contemplamos, irmãos, a grandeza de Deus e não a grandeza das situações, nossas forças são recuperadas, porque nossas forças vêm de Deus. Nossas forças não vêm da nossa capacidade de entendimento, não vêm da compreensão que conseguimos ter das coisas, não vem de nada que está em nós mesmos. A nossa força está em Deus. E Deus queria que Jó tivesse essa experiência de conhecer a Deus de verdade, de ser suprido completamente por Deus, para que nenhuma circunstância o afastasse da presença de Deus e da vida de Deus. Olha só que coisa maravilhosa acontece. Eu vou ler agora Jó 42, verso 1 a 5. Quando Jó se quebranta e admite a fragilidade dele, e para de questionar, e para de se ver em alguma condição de debater com Deus, quando Jó então está diante da própria fragilidade e da grandeza de Deus, então Jó tem as suas forças recuperadas, Jó tem muitas coisas restituídas, mas o mais importante não é o que Jó recuperou, mas é o que Jó passou a ter que ele não tinha antes de todas aquelas circunstâncias. Escute o texto. Então Jó respondeu ao Senhor. Quando Deus começou a falar todas aquelas coisas a respeito da grandeza dele, vista na criação que Deus começou a lembrar para Jó que existia, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Então Jó conclui: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora
os meus olhos te veem. Qual era a intenção de Deus em trabalhar com Jó e permitir aquelas perdas que ele teve? A intenção de Deus era levar Jó a ver Deus como Deus é. Era levar Jó a não ter uma experiência com Deus apenas de algum conhecimento teórico, mas era levar Jó a ter uma experiência real e plena de ver o Senhor, de ter uma revelação de quem realmente Deus é. Irmãos, essa é a intenção de Deus conosco, em nos deixar nesta terra por enquanto e permitir que a gente tenha perdas. Tudo aquilo que a gente considera especial demais, bom demais, pode se tornar alguma coisa que atrapalhe a gente de ver o Senhor. Toda vez que a gente se projeta diante das situações, diante das pessoas, diante de Deus, e a gente se dá algum destaque, isso nos afasta do Senhor, porque isso coloca a gente em destaque. Então as perdas, o sofrimento vai fazendo a gente perceber nossa pequenez, porque a gente não tem controle sobre todas as coisas. A gente não pode impedir que determinadas coisas aconteçam. Então, nos resta olhar para a grandeza de Deus, porque Ele sim tem controle sobre todas as coisas e Ele nunca perde o controle. Jó admite isso e diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos queridos, podemos olhar as situações momentaneamente e achar que alguma coisa está se perdendo. Diante de Deus, nada está se perdendo, nada está confuso, porque Deus mantém o controle sobre todas as coisas. E aí Jó admite: eu questionei coisas que eu não entendia. Aí ele diz: maravilhosas demais eram estas coisas, de fato eu não poderia saber. Aí ele admite que o problema não está em Deus, está nele, porque eram maravilhosas demais para ele saber. Essa conclusão do texto de Jó 42, no último verso, quando Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, me lembra o 1 João capítulo 3, verso 2. Quando João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Sabe, meus irmãos, nós estamos sendo preparados por Deus. Com certeza, o que vivemos neste momento nos prepara para os próximos momentos. A gente sabe pelas Escrituras que situações difíceis vão aumentar nos dias que antecedem a volta de Jesus. Situações complicadas, problemas, sofrimentos vão aumentar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que eu quero que fique marcada no seu coração. Deus não está nos preparando simplesmente para os momentos difíceis que virão. Deus está nos preparando para a gente ver Jesus como Ele é. Ele está nos preparando para o dia das bodas do Cordeiro. Ele está nos preparando para a consumação de todas as coisas. E tem um problema que precisa ser resolvido. Nós só veremos Jesus como Ele é quando nós formos plenamente semelhantes a Ele. Então Deus está trabalhando conosco para nos tornar semelhantes a Jesus, a fim de que vivamos esta que será a maior coisa que experimentamos em todos os tempos, é ver Jesus como Ele é. Aleluia! Então, vale a pena viver tudo o que precisamos viver. Vale a pena confiar em Deus e nos manter focados na grandeza dele para não perdermos as forças. Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 5, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos no deserto,
na terra salgada e inabitável. E aí ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso ele é. Quem o conhecerá? Veja que Deus está falando aqui através de profeta. Não confie no seu entendimento, não confie no seu sentimento, não confie em suas dúvidas, porque o seu coração é enganoso. Não seja como a tamargueira no deserto, que é uma árvore que fica isolada. A tendência que nós temos quando questionamos Deus é ficarmos isolados em nossas dúvidas, num lugar seco e escuro, onde não há conforto nem consolo, porque nos afastamos daquele que é a origem do nosso vigor. Mas aí o profeta diz: bendito o homem que confia no Senhor. Não é bendito o homem que consegue compreender o Senhor, mas é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Eu orava com os irmãos na torre ontem e me veio uma oração no coração. A nossa esperança não é um acontecimento, não é uma situação. A nossa esperança é uma pessoa, e o dia que essa pessoa vai chegar. E a nossa esperança, ela já esteve morta por somente 3 dias. Nossa esperança morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. Nossa esperança está viva. Bendito o homem que confia no Senhor Jesus Cristo e cuja confiança e esperança é o próprio Senhor, e não as circunstâncias, não a coisa bem ou a coisa ruim. É o Senhor que permanece estável em qualquer circunstância. Aleluia. Terá vigor quem confia no Senhor, como árvore plantada junto às águas. Suas raízes se estendem para o ribeiro, e ela não receia quando vem o calor. Ela não receia quando a circunstância complicada vem, porque ela não receia, porque como ela confia no Senhor, esta pessoa é como a árvore que está perto da fonte de sua força. Amado, querido irmão, é hora de nos aproximarmos mais do Senhor e uns dos outros, como lembrou Francisco. Não é hora da gente ir para as distrações, nem para a gente tentar fazer alguma coisa que divirta o coração, que afaste a gente dele, não. É hora de buscarmos ao Senhor, de orarmos mais, de lotarmos os horários de oração, de em família buscarmos a Deus todos os dias. É hora de nos aproximarmos daquele que é a razão da nossa força. Eu quero, nessa última parte da palavra, compartilhar com você um texto belíssimo de Isaías 40. Isaías 40 é um texto que fala do mesmo tema que estamos aqui mostrando em Jó e em Jeremias. O profeta ali está falando para uma nação que estaria em um cativeiro, e ele está falando sobre a libertação desse cativeiro. Isaías 40 divide o livro de Isaías. Antes de Isaías 40, tem várias profecias que falam de momentos complicados, de coisas difíceis, de juízo de Deus. Mas depois de Isaías 40, a partir de Isaías 40, são as profecias messiânicas que anunciam Jesus, que anunciam a vinda do seu reino. E qual é o divisor em Isaías 40? Veja, no versículo 27 de Isaías 40, o profeta diz: por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, Israel, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Veja que aqui Israel está focado em si mesmo, percebendo apenas o que a situação provoca nele, em Israel mesmo, e ele está reivindicando o direito de que Deus intervenha naquela situação e mude o que estava acontecendo. Então, aqui há um risco enorme de Israel enfraquecer mais ainda e perder de alcançar o propósito de Deus para ele. No verso 6,
Tem dois anúncios aqui que eu quero chamar a sua atenção. Depois, por favor, leia todo o capítulo, se possível, mais de uma vez. Tem dois aqui clamores que Deus faz o profeta fazer ou manda o profeta proclamar. No versículo 6, está escrito assim: uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. Parece que Deus está sendo duro aqui. Parece que Deus não está sensível à situação do povo. Não é verdade. O que Deus está falando é, para de olhar para você em relação à situação e olha para mim. Porque enquanto você ficar focado em você mesmo, na situação, nos seus sentimentos, nas suas reivindicações, nos seus interesses, você vai perder a força e você não vai alcançar o propósito. E aí, Deus está insistindo, então, que o seu povo observe o que importa ser observado na situação complicada. No verso 9, aí está escrito assim: ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes. O primeiro grito é, diga ao homem que ele é como capim, faça o homem não ficar apegado ao seu próprio entendimento, faça o homem perceber que ele não é tudo o que ele pensa. Mas agora aqui tem um outro clamor muito poderoso e maravilhoso, que junto com o primeiro clamor se torna poderoso para renovar as nossas forças. O clamor é, Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Grite sem medo, diga às cidades de Judá, olha qual é o anúncio, seu Deus está chegando. Aleluia! Então, junto com esta percepção de que nós não somos bons, poderosos, inteligentes o suficiente para compreender tudo, Deus nos anuncia, lembra, eu estou chegando, Deus está chegando, o livramento virá. Eu vou dizer isso no nosso contexto, Jesus está chegando. Amém, amados irmãos? Jesus está chegando. Ponha os olhos em como Deus é, e neste momento escatológico, histórico, de que Jesus está chegando e nós vamos ver Jesus como ele é. E se para que ele venha, a história tem que se desenrolar. Pandemias, tremores, guerras, tudo que Jesus anuncia em Mateus sobre o princípio das dores. Se todas estas coisas têm que acontecer para que ele venha, nosso papel é dizer amém, Senhor. Nosso papel é dizer àquele que João viu como o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Nosso papel como igreja é dizer, Senhor, abre o livro, desata os selos, deixa as coisas acontecerem, porque muito mais do que querer circunstâncias favoráveis nesta terra, nós queremos te ver, nós queremos que o Senhor venha, nós queremos olhar para os teus olhos que são como chama de fogo, e nós queremos finalmente ter aquela plenitude de paz, ter o shalom prometido em todo o Antigo Testamento e Novo. Shalom, shalom, é paz que significa plenitude de vida, tudo resolvido. Shalom. E aí, o texto começa uma maravilhosíssima descrição da grandeza de Deus. Então eu quero ler com você um pouco mais desse texto a partir dessa descrição da grandeza de Deus. Por favor, se você puder ouvir esse texto agora com seus olhos fechados, pensando em Deus, ouça assim, deixe o Senhor revelar para você a grandeza dele para que isso renove suas forças. Diz assim, verso 10 em diante, sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa.
Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Observe a grandeza de Deus revelada aqui na criação. Olha como Deus lida com tudo que nós chamamos grande na criação. Os oceanos são imensos. Aqui está dizendo que Deus segura, mede a quantidade. Estou lendo uma versão específica, mas tem versões que falam que ele coloca os oceanos e mede os oceanos na concha de sua mão. Diga qual é o tamanho de Deus. É capaz você de dizer o tamanho de Deus? Quem mediu os céus com seus dedos? Ele mede os céus assim. Qual o tamanho de Deus? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Deus pesa na balança dele toda a massa da terra. Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo, por mais que às vezes a gente queira dar alguma dica para Deus? Como eu tentei dizer essa semana, quando eu falei para ele, você podia ter levado o Márcio, o meu amigo lá da Bahia, não no dia do aniversário dele. E Deus falou comigo, mas eu quis dar um presente para ele. Por mais que eu queira dizer, Senhor, você podia ter deixado o Bão aqui mais tempo. Ele tem uma família, ele tem um povo para cuidar. Quem disse que eu posso dar alguma dica para Deus? Eu não posso dar um conselho para Deus. E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu quero aprender a não dar conselhos para Deus, eu quero aprender a glorificá-lo em todas as suas decisões, porque eu não quero enfraquecer, eu quero estar pronto no dia da sua vinda. Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Quantas vezes a gente acha que Deus não fez algo bom? Estou me lembrando daquela situação que os irmãos conhecem, quando eu perdi meu pai e minha mãe num acidente de carro no mesmo dia. E a tendência é perguntar a Deus, será que você não exagerou um pouco? Será que foi mesmo bom? Ele é bom, mesmo quando eu não entendo o que ele faz. Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, ninguém o ensinou. Ele é quem nos ensina. Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Quando você vai à praia e você pega um grãozinho de areia, você tem até dificuldade de enxergar de quão pequeno ele é, pois aqui está dizendo que Deus coloca a terra no seu dedo e é como um grão de areia no dedo de Deus. Você pode medir a grandeza dele? Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. Ele está falando aqui no contexto de um tempo em que se entregavam ofertas de coisas criadas para Deus, e mesmo que pudéssemos ofertar tudo isso para Deus, ainda não seria suficiente, não seria equivalente à grandeza e à dignidade de Deus. Por mais que ofereçamos, nunca ofereceremos de fato o que Deus é digno de receber. Por isso que o melhor e suficiente sacrifício já foi feito pelo próprio Deus, que foi o seu Filho na cruz. Isso me dá descanso e paz. Aleluia! Ele já ofereceu o que ele era digno de receber. Ele proveu para si um cordeiro. Diz o verso 17, as nações do mundo não têm valor para ele, aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. Tudo aquilo que os homens constroem, não, Deus não considera como valioso, porque Deus está construindo algo melhor do que aquilo que os homens constroem. As pessoas são valiosas para Deus.
Todas as pessoas são valiosas para Deus. O trabalho de Deus é em favor das pessoas, no sentido de levá-las para Ele. Mas aquilo que os homens constroem, aquilo que os homens fazem, não, isso não é valioso. E que bom que Deus não considera valioso, porque assim Ele pode descartar as atividades dos homens e pode permanecer com aquilo que Ele mesmo faz. Estava vendo uma reportagem, um ator famoso dizendo, chorando ao tomar a vacina, vamos confiar na ciência. Eu quero dizer aos irmãos, pelo amor de Deus, não ponha sua fé nem na vacina, nem na falta dela. Ponha sua fé no Senhor. Porque a ciência dos homens não é páreo, não é compatível com a grandeza e inteligência do nosso Deus. Aleluia. A quem vocês podem comparar a Deus, diz o verso 18. Que imagem usarão para a representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. E daí, isso não tornará a imagem mais compatível, não é, irmãos? Porque foi feita de uma madeira excelente por um habilidoso artista. Verso 21. Acaso não ouviram, nem entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Verso 22. Escuta, redobra a sua atenção agora. Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mas chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem, diz Deus no verso 25, a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. E verso 26. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Veja a cena. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar à chamada que Deus faz. Oh, Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa, Israel? Como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Olha a grandeza de Deus, é claro que Ele te vê, ainda que você seja uma coisinha de nada, Ele te vê, porque os olhos dele te alcançam. Aleluia! Os olhos de Deus nos alcançam. Ó, Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Verso 28, você não viu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças. Ó, irmãos, eu queria que você adorasse na sua casa agora, você dissesse glória a Deus, aleluia. Você celebrasse o Senhor quando eu ler esse versículo 28 aqui, ó. O Senhor é Deus soberano, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Aleluia, glória a Deus. E olha o verso 29, que é para cada um de nós. Deus dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens, que são tidos como mais fortes do que os demais, até os jovens perdem as forças e se cansam. E os jovens, os rapazes, tropeçam de tão exaustos que ficam. Verso 31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Vou ler de novo. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Aqui o Senhor está dizendo a razão por que Ele fez todo esse diálogo
em relação à fragilidade humana e à grandeza dele. Para de olhar segundo a sua ótica para o que está acontecendo. Olha para mim. Deus está dizendo, olha para mim. Contempla a minha grandeza. Eu quero encerrar contando uma coisa que eu chamo de parábola do sol. Tive a ajuda da minha querida irmã, especialista em astronomia, Rebecca Hansen, para refletir sobre o versículo 26 de Isaías 40. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Elas faz sair, ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa do seu grande poder e sua força. Força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Existem bilhões de estrelas, bilhões de galáxias com bilhões de estrelas. E Deus conhece cada uma delas pelo nome. E aí Deus chama cada uma delas e nenhuma delas fica dizendo assim, Senhor, já vou, estou indo. Sabe por que as estrelas não se negam a obedecê-lo? Porque elas conhecem o grande poder dele e a sua incomparável força. Agora eu quero que você pense no nosso Sol, a nossa estrelinha, pequena em relação a tantas outras maiores que existem. O Sol, que é uma estrela pequena, tem 330 mil vezes o tamanho da Terra, a massa da Terra. Por causa de sua grande quantidade de massa, o Sol exerce uma força de atração pelos planetas do nosso, sobre os planetas do nosso sistema solar. O Sol tem 98% da quantidade de massa do sistema solar todo. Isso quer dizer que todos os planetas e satélites e demais corpos celestes do nosso sistema solar têm apenas 2%. Então, a quantidade de grandeza do Sol é que faz todas essas coisas girarem em torno dele e não perderem o seu lugar. Você sabe que a Escritura chama Jesus de Sol da Justiça e de Estrela da Manhã. Isso me faz pensar, então, que o Senhor Jesus, por causa de sua grandeza, de sua magnitude, ele mantém todos aqueles que lhe pertencem girando em torno dele, por menores que sejamos, ele consegue nos manter presos a ele. E eu queria que isso agora entrasse no seu coração, enchesse você de vigor. Olhe para a grandeza do Sol. Eu e você somos um cisquinho em relação à grandeza do planeta Terra. Quanto mais em relação à grandeza do Sol, não tem problema. Eu perguntei para a Rebeca, eu posso dizer que quanto maior a proximidade do Sol, mais força o Sol exerce sobre os planetas? Ela disse, não, porque o tamanho dos planetas é pequeno demais, é irrelevante a proximidade, a distância deles. Isso me deu um alívio, porque por mais que eu me sinta distante de Deus, por mais que eu me sinta pequeno em relação a Ele, é a grandeza dele que me atrai. É a grandeza dele que me sustenta. É a quantidade, desculpa falar assim, é a quantidade de massa de Deus que exerce sobre mim uma hiperpolimúltipla mega blaster força de gravidade espiritual que me mantém preso a Ele. Então, meus amados irmãos, é hora de descansarmos na grandeza de Deus, para que nossas forças sejam renovadas e a gente enfrente as dificuldades, enfrente as lutas, enfrente as más notícias. Quando você vir que alguma situação parece grande diante de você, tire os olhos da situação e contemple o sol da justiça, a estrela da manhã. Deixe que a revelação da grandeza dele renove as suas forças. Eu quero orar por você agora. Daqui a pouco vamos adorar ao Senhor com uma canção que vai nos lembrar ainda mais de quem é o nosso Deus. Mas agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos um instante para facilitar pensar em Deus por um pouco. Se você está com alguém em sua casa, eu quero que você dê as mãos a esta pessoa, a estas pessoas. Vamos orar juntos ao Senhor.
Senhor, eu te peço que todas as notícias difíceis que nós ouvimos esta semana, nesses últimos meses, até neste ano, todas as notícias agora fiquem pequenas diante da notícia de quão grande é o nosso Deus e de que Ele está chegando. Espírito Santo, desata agora os nós nas mentes e nos corações. Desfaz agora tudo que possa enfraquecer a gente diante do que temos que enfrentar. Senhor, nós nos arrependemos de, às vezes, questionarmos, perguntarmos e tentarmos te dar conselho. Eu me arrependo, Senhor, e quero focar em descobrir-te. Quero focar em saber quem és, em olhar para ti e em ver a quantidade de Cristo que o Senhor me permite ver enquanto estou aqui. Na esperança de que